Já me de- deti- já me detive a explicar-lhe as qualidades divinas. Agora ouça, enquanto falo sobre as características demoníacas. Verso 7. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontram limpeza, comportamento adequado e nem verdade. Quer que eu repita? Por favor, querido, repita. Verso 6. Ó filho de Prita, neste mundo há duas espécies de criaturas, uma é chamada divina e a outra demoníaca. Já me detive a explicar-lhe as qualidades divinas. Agora ouça enquanto falo sobre as características demoníacas. Verso 7. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontram limpeza, comportamento adequado e nem verdade. Om Gyana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chaksuram Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Eu não tenho muito tempo, eu estou com apenas 5 minutos, então eu vou tentar ser bem breve e o mais rápido possível. Gente, olha que coisa engraçada, né? Nesse mundo tem duas espécies de criaturas. Criatura. Então começa assim. É porque quando vai fazer a tradução das palavras em sânscrito, do inglês para o sânscrito, sabe, algumas coisas acontecem que são engraçadas. Por exemplo, o Krishna fala, tem 2 tipos de entidades vivas. Daí o tradutor vai lá e coloca criaturas. Então já fica assim, tem dois tipos de criatura. Aí, essa palavra demoníaca é uma tradução, é influência do cristianismo, essa tradução aí, tá? Essa tradução, ela não tem a ver necessariamente com a questão védica. Os Vedas falam de Sura e de Asura, tá? Sura significa aqueles que são inclinados a amar a Deus. E Asura são aqueles que não estão inclinados. Uma pessoa que não está inclinada a amar a Deus não necessariamente é uma criatura demoníaca, gente. E não saber o que fazer é muito comum. Então, se uma pessoa não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, é uma pessoa demoníaca, então imagina, como é que fica aí, né, a nossa vizinha. Claro, a gente não, porque a gente já sabe tudo que tem que fazer, mas a nossa vizinha, pobrezinha, coitada. Aí vão ter que exorcizar, vou colocar já uma cruz lá. Gente, olha, a gente tem que ter calma na hora, porque as pessoas, quando vão fazer a tradução dos livros, nós estamos num país ocidental influenciados pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo. Né? A Europa foi dominada pelo Islã durante séculos, 700 anos a Espanha foi dominada pelo islamismo. Portugal foi dominado pelo islamismo. Então, quer dizer, o islamismo dominou muitas regiões da Europa, a Turquia até hoje é islâmica, o cristianismo, essas religiões, elas são radicais nas abordagens, nas conclusões finais. Então, quando vai fazer uma tradução do conceito védico para o conceito ocidental, essas influências cristãs e islâmicas entram, aí esses conceitos, elas são invasões, elas são como intrusas. É como se fosse quando você vai fazer um jardim e aí aparecem ervas daninhas juntas. Não, essa não é a contextualização aqui, ela é importante porque isso não é o conceito védico, tá? Por exemplo, não tem como dizer que a Angelina Jolie é demoníaca. Ela é uma mamãe, cuida das crianças, se preocupa, fez ONG para proteger as crianças da guerra. Como é que a gente vai dizer que ela é demoníaca, pelo amor de Deus? Eu não consigo falar isso. Sabe? Aí eu tenho um meu vizinho lá que não tem interesse nenhum em Deus, não gosta de falar do assunto no sentido de buscar a questão do amor a Deus, mas sabe, o cara cuida do jardim dele, entende? Ele cuida da avó dele, que ficou sozinho, tá? Os outros irmãos não quiseram, ele cuida da avó. Sabe, ele trabalha, paga as contas, é honesto. Ele só não tem interesse nos assuntos metafísicos, porque a cabeça dele não dá para isso, porque ele está, sei lá, ressentido, decepcionado com a humanidade e tal, decepcionado com a ideia de Deus.
Aí esse cara, essa pessoa, a gente vai classificá-la como demoníaca? Entende? Não dá para fazer isso. Então, a gente tem que ter calma na hora de fazer as interpretações. Essas interpretações, elas são influenciadas, carregadas pelas ideias cristãs e islâmicas, da ideia da concepção de existência. Quando o Krishna fala, existem dois tipos de entidades vivas. Tá? Ele não fala necessariamente criaturas, porque não existem centenas de tipos de criaturas. Seres que são criados pela natureza material, formas e corpos, mas ele menciona com relação ao ser humano, ele não está falando da criatura em si, ele está falando da situação psicológica do ser, da condição intelectual do ser. Então, você não vai colocar como criatura. Você vai colocar como seres pensantes, ou como seres que elaboram a existência. Você vai colocar como pessoas. Nesse mundo existem dois tipos de pessoas. Quando você coloca criaturas, de uma certa forma, você já deixa a situação um pouco tensa. Depois, aí você mete o demônio em cima. A ideia que a gente tem de demônio é totalmente diferente. Um negócio com chifre. Ontem eu assisti o vídeo do... De vez em quando eu tiro algum momento para ver apenas bobagem, para poder relaxar, porque o meu trabalho lida com muitas tensões. Ah, mas Fernando, e agora como é que vai ser a minha vida? Então, assim, tem muita tensão no ar, no meu trabalho. E para eu conseguir sobreviver a esse caos de tensão de muitas pessoas que me procuram para resolver problemas, eu pego e tiro um dia e fico vendo só bobagem na televisão e rindo à toa, sozinho. Como fala Manso, mas eu tô rindo à toa. É assim que eu faço. Aí eu pego lá uns vídeos de stand-up, de comediantes, e fico rindo. E ontem eu assisti um filme de um rapaz que ele tem um personagem chamado Rastafari. E aí ele tem um vídeo de um cachorrinho lá, que é o ser humaninho. A história dele com o cachorrinho. Então, ele pegou o cachorrinho e dizia assim, olha esse cachorrinho, que amor. As mulheres deveriam ser igual a esse cachorrinho. Daqui a pouco o cachorrinho começou a latir e começou a querer morder ele. E ele gritava, sai, seu intruso, seu demônio. Eu achei engraçado porque no começo o cachorrinho estava todo amoroso e tal. Ele falou, olha aí, mulheres, vocês tinham que ser igual a esse cachorrinho. Olha como ele é amoroso, como ele entende a gente. A gente se conheceu agora, mas olha quanto amor. Daqui a pouco... Aí ele saiu, teve que correr do cachorrinho. É um vídeo muito famoso, você colocar lá, ser humaninho, você vai ver que esse vídeo é bem engraçado. Eu fiquei horas rindo, e aí fiquei me lembrando disso. Aí ele falava, seu intruso, sai, seu demônio. Aí agora eu ouço o verso do Bhagavad Gita, os demônios... Gente, desculpa, mas tem hora que é engraçado, né? Imagina você, imaginando, pensando assim, aqueles que não sabem o que fazer são demônios. Aí você olha para a vizinha, olha para a amiga, amiga. Aí a coisa fica assim, fica um caos, né? Porque quem é que sabe o que fazer hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus. Entendeu? Não é bem assim. Ou com calma, tá? A ideia para pensar esse assunto é da seguinte maneira: existem os suras e os asuras. Os suras são aqueles que estão inclinados a entender a existência do ponto de vista do amor a Deus. Esses somos nós, tá tudo bem. E os asuras são aqueles que estão ressentidos, que não têm intelecto desenvolvido o suficiente, que não têm inclinação e tal. Aí vai saber o motivo da pessoa lá, você vai ter que entrar na vida particular para saber qual é o motivo, é complicado isso daí. Então, eles são os asuras. Tem os suras e os asuras. Os suras são aqueles que estão inclinados ao amor, a Deus. Os asuras são aqueles que não estão inclinados. Tá? Então, não vamos dividir entre divinos e demoníacos, porque senão só vai sobrar nós. Sabe aquele livro do Machado de Assis, O Alienista? Que todo mundo era louco, aí ele foi colocando numa casa lá, ele era um psicólogo, aí ele começou a ver que tal pessoa é doente, é louco, coloca na clínica. Aquele tal. No final das contas, ele viu que ele estava sozinho, fora, todo mundo estava dentro da clínica e ele estava sozinho. Aí ele falou, então, eu também sou. Aí entrou também, quer dizer, estava todo mundo louco. O livro chama-se O Alienista. Se vocês lerem, é do Machado de Assis, vocês vão ver que é assim que é a história. Então, se a gente partir desse princípio de divinos e demoníacos, vamos fazer a seleção, então. Quem é divino e quem é demoníaco? Amiga, você está na pior, viu? Você tem que vir para o nosso lado, porque vou ter que exorcizar você. E o meu filho, então? Meu Deus, o meu filho é um demônio. Gente,
e ele não sabe o que fazer, está sempre fazendo atrapalhada, está sempre tomando decisões erradas. Então, meu filho, ele está possuído pelo demônio, de acordo com o que está sendo falado aqui. Então, gente, não é assim, tá? Vamos com calma, ok? Vamos respirar fundo aí, vamos ter calma nessa hora, porque senão a gente vai acabar cometendo algum erro aí, e a gente não pode cometer esse erro, tá bem? Então, a interpretação deve ser a seguinte: Sura, seres divinos, inclinados a amar a Deus, predispostos a ouvir, suportam conversa de longo prazo, querem entender, às vezes tem que assistir vídeos, e não pode ser no ponto 2, tem que ser com calma para assistir. São seres resilientes, que são tolerantes, que suportam a pressão do tédio para ouvir falar sobre Deus. Ou seja, seres divinos. Aqueles que são impacientes, ressentidos, que não querem saber do assunto e tal, Asura. Mas não é que é demônio. Às vezes o cara tá tudo bem, entendeu? Ele só não tem coeficiente suficiente ainda. O que a gente faz? Os Suras. Vamos lá e transferimos Sukriti, piedade, para que em algum momento ele se interesse pelos assuntos e transcenda e pare de renascer nas formas de carbono, porque aí esse é o grande problema de você se manter na posição de um Asura, que você tem um corpo de volta. Qual? O de carbono. E quais as consequências do corpo de carbono? Gera resíduos constantemente. E aí tem que nascer num planeta cheio de toaletes. Isso é terrível. Não é legal. Entendeu? Essa é a consequência. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar com isso, certo? Vamos transcender esse momento difícil da nossa existência e vamos ser suras, ou seja, seres divinos, tá? É isso, pessoal. Ó, eu não vou poder ficar aqui com vocês hoje, porque eu tenho que ir no médico agora pela manhã, fazer uma consulta. Então, vou me despedir de vocês aí com essa, tá bem? Com essa mensagem aí, muita calma nessa hora, tá? Na hora de entender esses assuntos aí. E outra coisa, assistam esse vídeo aí do ser humaninho, vocês vão se divertir também, tá engraçadinho, porque ele pega o cachorrinho e fala: olha aí, mulheres, olha só o exemplo aí, ó, vocês tinham que ser como esse ser humaninho aqui. Aí daqui a pouco tá o cara correndo, o cachorrinho querendo morder ele, e ele: sai, demônio, seu intruso. Ai, ai. Muito bem. Perdão mais uma vez por essa infantilidade minha, mas às vezes é melhor rir do que chorar, não é verdade, gente? Senão a gente vai enlouquecer aí, tá? Namastê, Hare Krishna. Tenham um bom dia para todos, um excelente sadhana. E eu estou indo agora ao médico fazer uma consulta. Hare Krishna.